descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Eu preciso, Jesus. Tudo que 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 eu preciso. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo louvor. Deus seja glorificado. É um sábado bem frio e não é porque é frio que nós temos que reclamar, né? Tem coisas que só podemos fazer no frio. Por exemplo, um chocolate quente, ele faz mais um sentido em dias frios. Podemos assistir um filminho, né? Dentro de cobertor. Os meninos que gostam de futebol, as meninas também. Amanhã nós temos a final, eu acho, né? Aí também, dentro do cobertor, assistindo. Espero que vocês estejam curtindo esse frio, tá ok? Bom, a mensagem de hoje está em João, capítulo 1, 51. Eu vou ler aqui para vocês. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o Filho do Homem. Semana passada, nós falamos sobre Filho de Deus. E essas duas mensagens, na verdade, elas têm que andar juntos. Ele é Filho de Deus e Filho do Homem. Como Filho de Deus, foi dito que Jesus é mais do que um pensador. Jesus, ele é mais do que um guru. Porque muitas pessoas acham que Jesus foi um grande profeta, que Jesus foi uma grande pessoa, que Jesus foi um exemplo, foi um pensador que existiu e que deixou muitas sabedorias. Não, Jesus é Deus. Jesus não foi o maior presidente de uma organização sem fins lucrativos. Não, Jesus não foi isso. Jesus é Deus. É Deus. É isso que eu quis compartilhar com vocês semana passada. Ele é Deus. Ele não é mais uma pessoa inteligente. Ele não é o Confúcio, não é mais um Confúcio. Não é mais um Buda, né? Ele é Deus. Ele não foi mais uma pessoa inteligente que surgiu nessa terra. Muitas vezes nós pensamos assim de Jesus, mas não. Jesus, ele é Deus também. Ele é Filho de Deus. Ele mesmo é Deus. E o perigo, pessoal, de muitas vezes nós, agora por outro lado, é de enfatizar que Jesus é só Filho de Deus, né? Que Jesus é aquela pessoa, né, poderosa, né, que está aí transcendente, que ele diz, né, está bem distante de nós, super poderoso, né? E ao contrário do transcendente, nós temos a palavra imanente. Nós achamos que Jesus, Deus, ele não é imanente, não está conosco, né? Então, se temos por um lado, achando que Jesus é mais uma pessoa que existiu, por outro lado temos aquelas pessoas, né, que colocam Jesus como Deus, como aquela pessoa inalcançável, né? Como Deus, como se fosse somente daquele lado. Essas ênfases, pessoal, elas são perigosas para a nossa fé. Nós enfatizamos, às vezes radicalizamos as nossas experiências subjetivas, né? Tem pessoas que creem em Jesus simplesmente lendo a Bíblia e às vezes radicaliza esse modo de ver Deus também, ou de algumas outras formas, né? Então, pessoal, tem que tomar cuidado de a gente sempre não radicalizar em uma ideia. Então, Jesus é Filho de Deus, sim, mas não é só isso. Jesus também o quê? É Filho do Homem. No Antigo Testamento, como eu já disse anteriormente, Deus, ele é muito grande. O povo de Israel tinha medo de Deus. Inclusive, não se pronunciava o nome de Deus, né? De tão santo que Deus era. Só que Deus é um Deus que quer se achegar a seu povo. Mas lembra que eu disse que não é porque Deus não quer ser, assim, uma pessoa que quer se achegar. É que Deus, pela natureza que ele é, a gente já fica com medo. É como se um leão roasse, né? Quando o leão ele roa na frente de um coelho, por mais que o leão diga assim, eu vou falar mansamente, o roar dele já é muito forte. Então, por mais que o leão seja manso, um coelho vai fugir. Um coelho vai fugir. Então, é a natureza do leão, a natureza de Deus, o que ele é, de tão grande, de tão santo, sabe, que ele é, por mais que ele fale com cuidado,
nós ficamos com medo. A terra se estremece. Então, Deus, ele queria o quê? Se achegar aos humanos. E como faz? Ele decide, então, se encarnar. Ele decide, então, entrar nesse mundo tridimensional. Porque Deus está na eternidade. E nós vivemos num lugar preso pelo tempo e espaço. Então, aquele Deus que é criador do universo, ele se diminui e se encarna como uma pessoa. E eu queria dizer que isso já é um grande sofrimento. Ele vem aqui como humano para conviver com nós, para falar que ele é um Deus imanente, que ele é um Deus que está conosco, que está junto com a gente. Não é apenas aquele Deus, né, que é transcendente, né, que está lá, mas é um Deus que está aqui com a gente. E ele encarna, mas essa encarnação, por si só também, é um sofrimento. Vocês sabem que nos Estados Unidos teve um relato de alguns caçadores que pegaram aquela águia lá na região de Grand Canyon. E essas águias, elas são as rainhas do céu, né? E quando elas abrem as asas, elas alcançam 3 metros de comprimento, assim, de largura, né? Quando a águia, ela levanta as asas. E eles pegaram e colocaram ela realmente numa gaiola, né? Mas não é uma gaiola assim de casa, assim. Deixaram no ambiente e queriam criar essa águia. Ela teve a melhor comida, alimentaram bem ela, tentaram deixar o ambiente, né, agradável. Mas essa águia, ela morreu. Por quê? A águia, ela existe para ser a rainha do céu. Ela existe para estar voando, né, com as asas abertas. E no momento em que a águia foi colocada naquela gaiola, ela morreu, porque ela parou de ser o que ela é. Então imagina como foi com Deus, que é o Criador do universo. Imagina, você mora numa casa de 3 quartos, aí a crise vem, você tem que mudar para uma casa de 1 quarto. O que você sentiria? Né? Nós também nos sentimos desconfortados, não é? É claro que com o tempo a gente vai se acostumando, mas até nós humanos, quando nós passamos de um espaço maior para um espaço menor, nós o quê? Sentimos, sabe? É um incômodo, né? Não é? Por si só já é, né, muito, às vezes, sofrível essa mudança. Então imagina para aquele Deus que criou o universo, ele vir aqui encarnar como humano. Isso, pessoal, é graça de Deus. Isso, nós temos que entender isso, que o fato de Deus ter encarnado como homem, isso já foi um sofrimento. Deus criou o mundo através da palavra. É um Deus grandioso. Ele criou o universo. Ele é, né? Se ele criar um universo, ele não é maior do que o universo. Realmente, não sei. Ele é imenso, é gigante. A gente não tem palavra para descrever a grandiosidade de nosso Deus. Mas esse Deus grande, ele se tornou humano e viveu entre nós. E não foram os 33 anos da vida de Jesus, não foram anos fáceis, não. Né? Se pelo menos Jesus viesse num palácio como um rei de Israel, é uma coisa. Só que Jesus, ele vem o quê? Ele nasce na cidade de Belém, da insignificante cidade de Belém. Não é nem cidade, é vila de Belém. Ele cresce em Nazaré. As pessoas diziam, o que de bom pode vir de Nazaré? E nasceu numa colônia romana. Não tinha nem uma nação própria naquela época. E olha o que diz Lucas, capítulo 2, 51 e 52. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Jesus cresceu em Nazaré com os pais, né? Ele cresceu em sabedoria e estatura como qualquer outra pessoa. E ele foi carpinteiro. E vocês acham que carpinteiro é carpinteiro por quê? Tem que vender móvel, tem que vender coisas, não é? E Jesus tinha seus clientes. E das variadas clientes, né? Porque tem aquele cliente que pede de um formato, de repente muda de ideia, pede para refazer o projeto. Ou aquele cliente que, né, é chato, né?
tipo, pede troca, devolução. Eu sei que tem gente aí trabalhando em venda, em loja, né? Vocês sabem o quanto isso é estressante para um vendedor, é ou não é? Então, Jesus teve que ir lá, né? Você acha que Jesus falava e os móveis se formavam? Não, ele estava lá, lixando, cortando a madeira. Ele que teve que ganhar dinheiro. Você acha que Jesus fabricava dinheiro para a família? Ele tinha que manter a família também. Então, até antes de começar o ministério, Jesus era o carpinteiro, trabalhando, suando, pregando prego, tá? Não sermão. E o quê? E lixando a madeira, para deixar a madeira livre. O que significa? Ele tinha cansaço físico, né? Ele se cansava, não é um trabalho que só envolve a cabeça, é um trabalho braçal. É muito esforço para se fazer. Quem sabe ele estava pregando um prego lá e pá, né? Ele prega o dedo dele. Ele também deve ter se machucado fazendo os móveis. E isso era em Nazaré, né, pessoal? Nazaré é uma cidade desprezada pelos judeus também. Não é nem os romanos. Entre os judeus, eles desprezavam a cidade de Nazaré. E carpinteiro numa cidade de Nazaré, pessoal, né? Jesus não viveu num luxo. E vocês acham que, por ser tão pequena a cidade, você acha que tinha cliente toda hora? Então, Jesus também sofreu, ele ficava preocupado, né? Tem que vir clientela aqui, né? Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui, Jesus veio como um homem e viveu como um homem também, como um filho do homem. Jesus é filho de Deus, mas também é filho do homem. E quando ele começa, né, o ministério dele, a família nem reconhece. É claro que o José falece, mas a Maria, ela teve uma revelação do anjo, né, na gravidez. Então ela até reconhecia, poderia reconhecer. Mas os irmãos também não reconheciam Jesus como o Senhor, né? Quando ele começa o ministério público dele, né? Ele é perseguido. Eles falam assim, o que pode vir de Nazaré? Quem é esse cara? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que mais? Ele foi perseguido pelos fariseus, pelas pessoas. Sabe, para julgar ele, colocaram testemunhas falsas. Pessoal, testemunhas falsas para te acusar de coisa que você não fez. Jesus foi acusado, assim, injustamente. Ele sofreu. Enquanto ele levava a cruz por um tribunal injusto, ele sofreu. Colocou a coroa de espinho. Cuspiram nele. Ele foi açoitado. Ele sofreu fisicamente também, pessoal, pela dor. E sabe, os dois discípulos estavam aonde nesse momento? Eles sumiram. Os dois discípulos sumiram. Não é só uma dor física, mas uma dor assim, interior também, relacional, emocional. Cadê os 12 discípulos aqui? Os 11, né? Seria naquele momento. Cadê eles para me ajudar aqui? Né? E ele morreu. Então, Jesus também, ele sentiu todo tipo de ferida, pessoal. Ele cresceu como nós. E no final, Jesus, ele morre de uma forma muito brutal. Se vocês olharem o filme de Mel Gibson, é uma carnificina. Jesus sofreu tudo aquilo. E, pessoal, Jesus nos entende. Nunca mais diga algo do tipo, Jesus não vai me entender. Não vai me entender. Não diga isso, por favor. Jesus, ele veio aqui como um homem. E como eu disse, desde que ele nasceu até a crucificação dele, você vai notar que ele foi humano e sofreu todas as coisas que nós sofremos, ou até mais. Então, pessoal, Jesus nos entende. Essa primeira parte eu queria dizer que Jesus nos entende. Espero que isso seja uma força para todos nós. E uma segunda coisa é que Jesus, não é porque todo esse sofrimento existiu e que Jesus parou por aí, né? Jesus, ele nos ajuda também a sair. Sabe, não tem aquele pessoal que, tipo, ele é muito compaixão, tem muita empatia com você, mas não te ajuda a sair? Tipo, é uma pessoa muito boa de te ouvir e falar assim, cara, é isso mesmo, sabe?
Mas aí, às vezes, quando dá para ajudar, né, as pessoas, meio que, né, a pessoa não consegue te ajudar. Então imagina Jesus, ele está do seu lado, fala tudo isso, e depois eu falo, tudo bem, tá bom, então tchau. Não, Jesus, ele nos ajuda. Ele não simplesmente fica lá remoendo no sofrimento, sabe? Ai, por que que é assim, sabe? Aí vem um consolo. Não, ele ajuda a nos levantar, a sair disso também. Tá certo? Em Filipenses 2, 5, 8 está escrito assim: tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. E quando esse Jesus ele vinha algum problema na vida dele, ele como filho de Deus, ele o quê? Alimentou 5 mil pessoas, ele curava as pessoas doentes, ele expulsava os demônios, né? Mostrando o quê? Que ele é Deus também. Lembra que eu falei para vocês? Quando Jesus ele realiza milagres, quando Jesus mostra o lado divino dele, é porque ele está apontando para alguma coisa, de que ele é Deus, de que ele é Deus. Ele é humano, mas ele é Deus. E nesse pensamento, o que eu quero dizer é que Jesus não está simplesmente só, né, te consolando. Jesus também quer te ajudar a sair dessa. Jesus, ele quer que você saia desse sofrimento que você também está passando. Ele quer nos ajudar. Por isso, saia, creia no Filho do Homem. O Filho do Homem, não simplesmente por ter passado por tudo que nós passamos, e ainda mais, não está simplesmente para nos consolar, né? Para nos entender. Ele quer mais do que isso, ele quer nos ajudar a sair desse sofrimento que nós estamos passando. E um terceiro ponto que eu queria hoje compartilhar com vocês é que o Filho do Homem, ele veio para salvar-nos do pecado. Bom, em Hebreus capítulo 2, verso 14 a 16 está escrito assim. Primeiro vou ler Hebreus 2, 14. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Aqui, o que o Hebreus está falando? Que Jesus, como ser humano, ela está ligada com a salvação da humanidade. Com a salvação. Então ele fala assim, que ele foi feito de carne e sangue, tá? E o Filho se tornou, né, carne e sangue, porque somente assim ele poderia morrer, e morrendo destruiria o quê? O diabo e o poder da morte. O Hebreus está falando que o fato de Jesus ter se encarnado aqui como humano, isso foi essencial para ele nos salvar do pecado. É isso que o Hebreus está falando. E por quê? Por que Jesus teria que vir como filho do homem? Aí, aquele papo, né? Deus é justiça e amor, tá ok? Então, se o pecador, ele pecou, e ele tem que morrer porque ele pecou, e Deus, ele fecha os olhos e fala assim, nada aconteceu. Deixa passar. Aí Deus não estaria sendo justo. Mas também, daquele pecador que cometeu os erros, né? E Deus, ele fala assim, o pecador tem que morrer, né? E ele mata aquele pecador, aí Deus não é mais Deus amor, né? Então, como é que a gente vai resolver essa equação, né? Por isso que uma outra pessoa teria que morrer. Mas aqui tem duas variáveis. A primeira é que essa outra pessoa, ela não teria que ter pecado, né? Então, um bandido não pode morrer por outro bandido. Vocês concordam, né? Eu já falei isso também. Um bandido não pode morrer por outro, porque esse bandido tem que ir para prisão também. Os dois têm que ir para prisão. Como é que um vai
cumprir a pena do outro. Não tem, isso não dá. Os dois bandidos têm que ir presos, os dois têm que pagar o preço. Então, a questão do pecado é que, para isso se cumprir, essa pessoa que deveria morrer por nós, ela teria que ser sem pecado. E nós já sabemos a resposta de Jesus, que é Jesus Cristo, né? E por isso mesmo, por ter que ser a pessoa, esse é o segundo ponto, ele tem que ser humano, tá certo? Não pode ser um Deus morrendo na cruz, entende? Não é isso. Se o humano é pecador, um outro humano tem que pagar esse preço. Por isso, pessoal, é importante, porque tem gente que fala que Jesus, ele era Deus aqui. Por mais que ele fosse humano, ele era Deus. Tá errado, pessoal, tá errado. Jesus estava aqui como humano. E como nós lemos agora em Hebreus, só um humano pode morrer por um outro humano. E isso sim satisfaria o quê? A justiça e o amor de Deus. Então, pessoal, Jesus, ele foi humano. E por ser humano, isso foi muito importante para que ele salvasse a gente do pecado. É isso que o Hebreus está falando. Jesus não é alguém que não sofreu, que foi Deus. Não foi um Deus que morreu na cruz. Foi um humano ali, né, sem pecado, que morreu na cruz. Isso pode ser Jesus, sem pecado, né? Humano, Deus, Jesus teve que, e o fato de ele ter sem pecado, ele também era filho de Deus. Por isso que, pessoal, quando a gente fala da graça de Deus, né, da salvação, que é de graça, para nós foi de graça. Mas saiba que para Deus houve um grande custo. E vocês olhando para a vida de Jesus, e a semana da paixão de Jesus, vocês vão ver o preço que Deus pagou para que essa graça fosse gratuita para nós. Pessoal, se você ainda não crê em Jesus Cristo, creia em Jesus Cristo. Creia. Ore. Diga, Senhor, eu quero crer que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. É gratuito. É gratuito. Bom, Hebreus 2,15 diz assim: como humano, só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pela morte. Escravizados pelo medo da morte, na verdade, né? Fala a verdade, nós temos medo ou não da morte? Por que nós, todo momento, pessoal, se vocês forem ver, nós vivemos de contra a morte, né? Todo momento a gente não deixa que a morte domine a nossa vida. Eu não estou falando simplesmente a morte física, mas, sabe, as coisas que são morte, né? Eu não sei, nós falamos de universitários, jovens assim, o que eu digo assim é a gente entender qual é a cultura da morte, né, pessoal? Porque o pessoal fala de bebedeira, essas coisas. Os jovens são livres para decidir o que eles querem fazer, né? Vocês são livres. Só que a gente tem que ter essa consciência do que vai me vivificar e vai me mortificar. Porque tem pessoa que vive, que morre vivendo, né? Que vive, mas está morrendo. Vocês entendem isso? Né? Porque a cultura da morte, né? Eu digo assim, não só fisicamente, mas toda essa cultura, todo o estilo de vida que nós vivemos é um estilo de vida ou de morte, né? Então é nesse aspecto que nós temos que pensar, né? E nós temos o medo dessa morte, né? Nós vivemos tentando para evitar morrer, né? Nós, sabe, trabalhamos, vivemos, falamos que temos que procurar o sentido da vida e tudo isso para o quê? Para sentirmos vivos. Nós temos o medo da morte. Mas o diabo usa isso, pessoal. E o diabo usa isso para nos derrubar, né? Ele fala da morte, sabe? E ele quer nos derrubar, sabe? E chega um momento que você não vê nenhuma luz de vida na sua vida, né? Você está rodeado por morte, né? E as pessoas tomam atitudes assim, né? Muito radicais nestes momentos. E o diabo usa isso. É um ingrediente perfeito. O medo da morte, pessoal, é o que o diabo usa para, sabe, usar com a nossa. Por isso que a palavra é muito importante, né? Só que, pessoal, o diabo ele só tem uma bala. Ele usou essa bala para matar Jesus. Quando ele crucificou Jesus, ele usou essa bala. Só que ele foi derrotado porque Jesus ressuscitou.
Jesus venceu a morte. E sabe, pessoal, ele não tem mais nenhuma bala no revólver. Mas toda hora ele vai vir, né? Ele vai trazer o medo da morte, vai apontar por uma arma sem munição para nossas vidas. É como o leão que ruge, né? E, sabe, mas é só um rugido de leão, pessoal. Não é mais nada do que isso. Nós não podemos nos abalar diante dessas coisas. E ele blefa toda hora, fala mentira, ele é o pai da mentira, sabe? Ele não precisa, te mostrar coisas que te dá medo, sabe? Ele usa mentira, ele manipula verdades, sabe? Ele manipulou a verdade no Jardim do Éden e ele vai nos derrubando com isso. Mas nessas horas, eu queria que vocês lembrassem da cruz, porque não há mais bala no revólver de Jesus, na revólver do diabo. E olhando para a cruz, para o Filho do Homem que ali morreu, né? Não precisamos temer. Como Hebreus falou, ele libertará aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus se tornou Filho do Homem, morreu na cruz e ressuscitou, para que nós nos libertássemos desse medo da morte. Se você está com medo da morte, está na hora de você se arrepender e voltar para Jesus. Você tem que voltar para Jesus. E aqui eu quero já ir para um outro ponto, que é o versículo de hoje, que diz assim, o quê? Eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando nós falamos de anjos que sobem e descem, de quem vocês lembram? De Jacó, no Vale do Jaboque. Ali, né, desceu uma escada e os anjos desciam e subiam. O que diz isso aqui? O que isso Deus quer nos dizer? Que, pessoal, que é Deus que coloca essa escada. Deus vem ao nosso encontro. Nós jamais temos capacidade de chegar a Deus, né? Deus tem que vir a nós. E aqui, no João, ele diz que o céu se abriu, né? E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o quê? O Filho do Homem, que é o quê? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a escada. Jesus Cristo, ele possibilita que nós entremos, tenhamos contato, comunhão com Deus. E aqui, pessoal, tem muita gente que é gnóstico ou deísta. O que é isso? Sabe que existe um Deus, mas não tem relação com ele, não tem um relacionamento. E o que o Filho do Homem veio fazer aqui, ele é a escada. Nosso Deus, você pode chegar a ele, sabe? E se você consegue chegar a ele, é porque ele já deixou uma escada na sua vida. Se Deus não deixar essa escada na sua vida, você jamais vai chegar a Deus. Então, pessoal, o diabo, ele vai estar colocando mentira. E nós temos que vencer, olhar para a cruz e voltar para Jesus e vencer esse medo da morte, tá certo? Mas se agora você quer chegar a Jesus, lembre-se que Deus já deixou uma escada lá. O Filho do Homem está lá. Você tem o livre acesso para Deus. Volta para Jesus, se arrependa, que Deus já deixou a escada lá, Jesus Cristo, para que nós possamos entrar na presença de Deus. Não deixe que o diabo coloque mentiras na sua vida e derrube a sua vida com a cultura da morte. Eu queria que nós buscássemos a cultura da vida. E por fim, qual é o desfecho dessa história? Está em Lucas 21, 27. Está escrito assim: então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ele é o grande juiz. Ele virá numa nuvem com poder e grande glória. Esse Filho do Homem, que nasceu em Belém, na insignificante vila de Belém, naquela desprezada cidade de Nazaré, ele virá com poder e grande glória. O Filho do Homem. E aqui, pessoal, por que ele não falou Filho de Deus? Né? Podia ser assim. Então todos virão Filho de Deus descendo. Mas Lucas usa o quê? O Filho do Homem. Por quê? Porque tudo que ele passou como Filho do Homem
foi necessário para que ele viesse com poder e grande glória. Viu como é importante esse conceito do Filho do Homem? E para terminar aqui em Hebreus 2, 17, 18, está escrito assim: portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove o pecado do povo. Uma vez ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Pessoal, Jesus tinha que se tornar, Deus tinha que se encarnar para que ele depois voltasse como glorioso. Só assim, né? Então, pessoal, por isso que o Lucas não usa filho de Deus e usa filho do homem. E aqui em Hebreus diz assim, por ser filho de homem, né, por ter sido humano, ele novamente resolveu a questão do pecado, mas ele diz assim, que ele mesmo passou por sofrimento e tentação e ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Aqui, pessoal, só queria compartilhar que sofrimento e tentação que Jesus passou foi o quê? Por ser discípulo, por ser obediente. Ele não está falando aqui de sofrimento e tentação qualquer de nossas vidas. Sabe, na nossa caminhada como cristãos, querendo ser semelhantes a Jesus, querendo ser discípulos de Jesus, virá sofrimento e tentação. É nisso que o Hebreus está falando. E quando houver isso, ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Pessoal, creia, se você está no caminho, se você está caminhando com Jesus e vier dificuldade nessa caminhada de amadurecimento da sua fé, não esqueça de Jesus. Procure Jesus. Jesus vai te ajudar. Jesus vai te ajudar. Não viva a sua vida como se Deus não existisse. Como agnósticos dizem assim, como deístas dizem assim, não, eu sei que tem lá, mas ele não tem nada a ver com a minha vida. Ele tem a ver com a nossa vida. Tá? Se você crê que esse Deus é alguém que está lá e não tem nada a ver com a minha vida, desculpa, você não é cristão. Você é um deísta. Cristão é aquele que chama a Deus, que reconhece que Deus é um Deus relacional. Por isso que nós oramos. Os deístas não oram. Cristãos oram. Essa é a única diferença que nós temos com eles. Porque nós temos essa comunicação com Deus em nossas vidas. Então, pessoal, se falta oração na sua vida, restaure o lugar da oração. Restaura. Restaura a sua vida de obediência ao Senhor, à palavra de Deus. E nessa caminhada haverá tentação e sofrimento. Mas Jesus diz aqui, em Hebreus diz assim, que ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Por isso mesmo, ele se tornou humano, ele se encarnou. Ele é o Filho do Homem que está aqui para nos ajudar. Por tudo que nós temos passado, ele passou. Então, lembre-se disso. Lembrem-se disso. E ele não quer que nós fiquemos apenas no fundo do poço. Ele está aqui para nos ajudar a sair disso. Tá, pessoal? Então, lembre-se disso. Jesus foi humano. E por ser humano, ele nos salvou do pecado. E nos salvando, ele nos ajuda nessa caminhada do discipulado, quando houver sofrimento ou tentação. Tá ok, pessoal? Então, que Deus abençoe a noite de hoje, a vida de vocês. Se você está passando por alguma dificuldade, sofrimento, tentação, ajoelha. Ajoelha. Não tem o seu quarto, não tem um lugar da sua casa em que você pode ficar sozinho, ajoelha e busca a presença do Senhor. Jorre o seu coração diante do Senhor e espero que você experimente o milagre de Deus na sua vida. Deus agindo, Deus confortando o seu coração, Deus mexendo os pauzinhos da sua vida. Ok? Vamos orar. Seu Deus, muito obrigado, Pai. Pai, apesar de ser o Filho de Deus, aquele totalmente diferente, não é mais uma pessoa inteligente, caridosa que existiu, mas é o próprio Deus, o Filho de Deus. Nós também aprendemos hoje que é Filho do Homem. Ele, o Senhor, encarnou e passou por tudo aquilo que nós passamos e ainda muito mais. Senhor, que nessa caminhada da nossa fé, Pai, que toda vez que nós estivermos
a Ti, buscando pela Tua ajuda, Senhor. Senhor, não tarde em nos ajudar, Pai. Não tarde, Senhor. E se for necessário, que o Senhor conforte o nosso coração e nos encoraje, Pai. Porque sabemos que alguns sofrimentos estão aí, para que a nossa pessoa se torne mais parecida com a de Cristo, Pai. Pai, mesmo nessas situações, que o Senhor, que nós possamos sentir a Tua mão, falando, colocando os Seus braços nos nossos ombros, e que nós possamos sentir que o Senhor está conosco, que o Senhor está conosco, e que a nós só falta seguir em frente, Pai. Nos dá, Senhor, nos dá essa segurança, essa resposta em nossas vidas, Pai. Pai, estamos aí agora também com muita dificuldade financeira, jovens procurando por emprego. Senhor, derrama a Tua graça, cuida da nossa saúde mental também, e que, Senhor, deixamos isso tudo nas Suas mãos também, Senhor. Que o Senhor nos guie nesse sentido também, Pai. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. E amanhã tem o culto de gerações às 11 horas. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.